Ano. Vamos ver aqui. Agora foi. Foi. Aí. Agora foi. Então, foi. Então, é isso aí, gente. Vamos começar. Quando a Ana passou o tema, eu falei, minha filha, é fácil da gente falar e tal, né? Mas, ô, Léo, você já pensou você fazer um estudo sobre Jesus e Jesus vinha assistir o estudo? Pois é, eu estou mais ou menos nessa situação, né? Isabela veio assistir o estudo que eu vou fazer sobre filhos. Então, é aquela hora que eu fiquei pensando semana passada, a Regina Beatriz veio fazer um estudo para a gente, e fiquei olhando, gente, condição moral é outra coisa, quem dera um dia eu chegue lá, né? A pessoa senta, conta as coisas, conta os casos, e faz um estudo bom. Comecei até um pouco preocupado, eu falei assim, gente, será que a Regina vai desenvolver bem? E depois, a gente aproveitando cada segundinho daquela conversa boa, daquela prosa legal que ela trouxe, falei, esse é um lugar que a gente tem que querer chegar, né? Numa condição moral, espiritual, de uma autoridade afetiva, né? Que só a gente sentar e conversar já vai prender atenção, já vai provocar a reflexão dos outros. Como ainda não estou nessa condição, eu preparei aqui uma apresentação, né, para orientar meu raciocínio. Vamos tentar ver se vai. Uma pimba. Aqui, share. Aí, beleza. E o tema filhos, essa imagem bonitinha, né, de uma criança aí. Deu certo, João. E, Paulo, o negócio é... Vamos ver se vai funcionar direitinho. Aí, gente, o eixo central do argumento, eu fui no livro Pensamento e Vida, né? No capítulo 13 lá, o eixo central do argumento. E peguei algumas notas complementares do Consolador, do Missionários da Luz e do Celeiro de Bênçãos. É importante falar um pouco rapidinho disso aí, porque, gente, o Emmanuel é um educador e, como ele tem uma obra grande, né? A fotografia dele, basicamente, pelo Chico, mas vamos nos referir aí ao Emmanuel, né? Os textos dele variam, não variam em base doutrinária, é sempre muito consistente, mas variam muito conforme a necessidade, o objetivo, como qualquer escritor, né? O público que ele está se dirigindo, qual que é. O Pensamento e Vida é aquela apostila que ele pega lá do plano espiritual algumas anotações endereçadas a nós, encarnados, que pedimos para ele, né? Falar, Emmanuel, dá umas notinhas aí, porque a gente esquece como é que foi. O Consolador é um compilado que tem a ver com a codificação, né? Uma referência que o Edson passou, mas eu não vou aprofundar nela, que é o Vida e Sexo, que é um livro de 1970, pós-movimento de 68, então a necessidade social era outra. E o eixo central que nós vamos usar aqui é o argumento do Emmanuel, e baseado no Pensamento em Vida, complementado aí pelo André Luiz e pela Joana de Ângeles, nesse texto. Joana de Ângeles também nessa primeira fase da psicografia dos trabalhos dela e do Divaldo. Tá? O Celeiro de Bênçãos é o livro de 73. E aí, vamos entrar, então, no tema, né? Quando se fala de filhos, uma das primeiras ideias que ocorre é ligada à genética. Puxou quem? Né? Vai todo mundo para uma maternidade. Aí, hoje, né, Regina, a gente abre a foto do neto no celular, mostra para os colegas, né, cara? E aí o pessoal fica, puxou a avó, puxou o vô, puxou o lado de cá, o lado de lá. Isso porque o conceito de filiação está vinculado à noção de consequência, né? Puxou quem? Quem que é o responsável por isso aí, né? E, normalmente, gente, as referências que a gente usa são as nossas mesmas, né? Eu fico brincando que avô e avó são o exemplo mais gritante disso que a gente vivia como pai. Nós todos somos muito autocentrados, né? Então, se fala que parece com a gente, tem que ser uma coisa boa. É aquela cena da Mulan, né? Ela puxou o seu lado da família, os antepassados discutindo quem que a Mulan tinha herdado aquelas características menos positivas lá, né? Todos nós, gente, buscamos nos filhos, nos netos,
as imagens de nós mesmos. Nós somos profundamente autocentrados. E acontece que filho, eu estou brincando aqui, Isabela veio assistir, mas para eu ficar numa sinuca de bico completa, eu deveria ter trazido minha mãe também, né? Porque minha mãe, minha sogra, meu sogro, para eu ficar emparelhado, porque filho é um papel social que a gente exerce e, às vezes, ele ganha mais destaque, a gente como pai, e às vezes, ou como mãe, e às vezes como filho. Por isso que eu coloquei essas setinhas aí alternadas embaixo. A gente vai alternando de pai, mãe, filho, filha, quantas e quantas encarnações. E não precisa ser só na encarnação, entre encarnações, não, né? Numa mesma encarnação. Não é isso? A gente, todo mundo aí acompanhando os pais numa determinada fase da vida, mais envelhecidos, aí fala assim, nossa, mas a pessoa idosa regride, vira criança outra vez, com as suas dependências, né? Com as suas exigências, com as suas especificidades. E é interessante porque, quando a gente olha, eu fui pensar aqui os estudos da psicologia, tem na relação entre pais e filhos, tem duas lógicas que se alternam, coexistem e brigam. Os filhos, os pais em relação aos filhos, querem que os filhos reproduzam. A gente quer que os filhos sejam como a gente, não é isso? Puxou quem, e olha, está fazendo, e a gente orienta, porque a gente quer que eles sigam tal e tal caminho. Então, tem uma lógica de reprodução que os pais querem em relação aos filhos. E, ao mesmo tempo, tem uma lógica também de diferenciação. A gente espera que esses filhos se diferenciem da gente em algumas coisas, né? Isso varia conforme a condição socioeconômica, varia conforme o grupo social, varia conforme a flexibilidade, os valores, né? Mas, de forma geral, você pode dizer que de forma geral, os pais caminham em relação aos filhos nesse conflito. A gente quer que, ao mesmo tempo, eles sejam como nós, reproduzam alguns valores e atitudes nossos, né? A gente fala assim, olha, você nunca me viu fazer isso, por que você começou a fumar? Você nunca me viu fumar, a gente quer que eles reproduzam. Mas, ao mesmo tempo, a gente fala, olha, eu acho que você deve investir na educação permanentemente, porque a gente quer que os filhos nos superem, ou cheguem até onde nós chegamos, ou nos superem. E isso, gente, gera um conflito, gera vários conflitos, né? Esse tensionamento aí, ele não é uma coisa simples. Por quê? Porque o próprio filho, a filha, vai fazer as suas escolhas. E isso vai ter a ver com maturidade e a noção desse papel social. A gente está falando aqui para irmãos e irmãs, né? Para pessoas que compartilham tantas experiências de vida, e certamente vocês lembram daquele estudo que o Ricardo Vardil do Célia fez no encontro, né, de carnaval lá no GELC, e ele falava da relação dele com a mãe dele, se eu não me engano, e ele falava assim, minha mãe queria ver televisão, e ela escolhia a televisão, e eu queria que ela fizesse outra coisa, né? E que levou um tempo até ele entender que as escolhas dela também tinham que ser respeitadas, né? Aí nós estamos falando de um filho com a dificuldade de respeitar as escolhas dos pais, né? Quantas vezes a gente faz isso, né? Quantas vezes a gente não consegue entender, mesmo porque tem algumas escolhas que elas são perigosas, elas implicam em risco de saúde, por exemplo, né? Uma pessoa idosa que vai morar sozinha, que pede determinados cuidados, ela não pode escolher tudo. Até que ponto que ela vai poder escolher? E é interessante que a gente vive nessa encruzilhada, né? E para algumas dessas situações, gente, nós às vezes não temos modelos ou temos modelos falhos ou incompletos. Falho não no sentido moral, falho no sentido mesmo de incompleto. Por exemplo, os nossos pais, majoritariamente, não tiveram que cuidar dos pais deles, dos nossos avós, mesmo porque a expectativa de vida era menor, a relação era diferente, né? Então, nós
observando aqui, falando da nossa sociedade, né, do nosso microcosmo aqui, nós tivemos que aprender na marra, né? Como que lida com essa escolha do pai, da mãe, da tia. Me lembro aí da Sandra Lacerda falando, foi uma das primeiras do nosso grupo que conviveu com pessoas idosas e relatava para a gente do sofrimento, né, de ter que ajudar essas pessoas a reverem suas escolhas ou até coibir determinadas escolhas. Então, gente, essa negociação entre reproduzir valores antecedentes e implementar novos valores, ela é uma característica desse papel social de filhos e de pais. E aí eu vou recorrer ao Emmanuel. Vou pegar o texto dele do Pensamento e Vida. Ele começa lá no capítulo 13, ele fala assim: nasce a criança trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Esse comecinho do Emmanuel, gente, ele está evidentemente referindo à genética. Está falando, olha, nasce a criança, traz a individualidade que tinha antes e nessa chapa, né, cerebral, ela vai gravar as imagens que vão influenciar e vão marcar essa existência. Eu preferi complementar esse raciocínio do Emmanuel com o raciocínio do próprio Emmanuel no livro Consolador, né? No item 35 do Consolador, ele pergunta: a genética está submetida às leis puramente materiais? E aí, gente, a resposta é muito interessante. Olha só, as leis da genética encontram-se presididas por numerosos agentes psíquicos que a ciência da Terra está longe de formular, dentro dos seus postulados materialistas. Esses agentes psíquicos, Paulinho, pensa bem aqui, hein? Quais agentes psíquicos que presidiram a sua reencarnação, Paulinho? Esses agentes psíquicos, muitas vezes, são movimentados pelos mensageiros do plano espiritual, encarregados dessa ou daquela missão, junto às correntes da profunda fonte da vida. Eis porque, aos geneticistas, comumente se deparam incógnitas inesperadas, que deslocam o centro das suas anteriores ilações. Quem estuda a questão da genética e algumas referências, aqui mesmo no Consolador, o Emmanuel faz referência aos estudos do Mendel, né? E ele convoca todo mundo que está no campo científico a pensar, fala, olha, a genética vai dar conta de estudar até determinadas coisas, mas vai chegar num ponto que eles não conseguem identificar ainda, a ciência da Terra está longe de formular, as leis que são presididas por agentes psíquicos. Que agentes psíquicos são esses? Aí eu pergunto, alguém quer arriscar quem são esses agentes psíquicos aí? Paulinho, eu te perguntei aí, você quer arriscar quem são esses agentes psíquicos? Eu não, João. Eu vou ficar surpreso. Tá bom. No Missionários da Luz, o André Luiz dá uma pista, né? Ele fala de um conjunto de atores, vamos chamar assim, de atores espirituais ou de agentes psíquicos. Um espírito que é encarregado do processo encarnatório, ali do Sigismundo, que é o Herculano, ele coordena um pouco aquilo. Os próprios genitores também, né? Constituem agentes psíquicos. Outros espíritos vinculados, né? Dependendo aí, evidentemente, da missão, do compromisso que esse espírito reencarnante vai ter. Isso nós estamos falando só do comecinho, da chegada, porque vem com uma carga, esse filho, essa filha que reencarna, cuja ação a gente sabe que tem, mas não sabe exatamente qual é o volume dessa carga,
o teor dessa carga, mas é muito interessante, gente, nesse capítulozinho, nesse trechinho do Consolador, porque o Emmanuel ele vai seguindo um raciocínio na linha científica e ele pensa, inclusive, ele dá asa, inclusive, para o pessoal pensar assim, mas e a genética, então, ela pode continuar até quando? Ele fala, olha, vai continuar entendendo e tentando buscar as informações que forem possíveis. Mas o que o Emmanuel fala, assim, nas entrelinhas, olha, baixa a bola, seja humilde, porque tem muita coisa que vocês não sabem ainda. Esses agentes psíquicos, é claro que a gente não sabe. New York Times, aqui em 2018, ou 2017, não tenho certeza, mas em 2018, o Jornal Gaúcho, Zero Hora, publicou uma reportagem que tinha sido publicada originalmente no New York Times, sobre o nível de desconhecimento ainda do mapeamento genético, né? A reportagem aí, porque o DNA ainda é o território desconhecido, né? E isso, gente, é muito convergente com o que o André Luiz traz no livro Missionários da Luz, né? O Alexandre, que é o espírito que está encarregado ali daquela formação do André Luiz, na verdade, da nossa formação através do André Luiz, né? O Alexandre diz isso aí, ó, a criatura terrena herda tendências e não qualidades. Aquela história, então, quando o pessoal pergunta no desenho da Mulan lá, puxou o seu lado da família? Não. Pode puxar a tendência. As qualidades, não. As tendências, né, as primeiras, cercam o homem que renasce, desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas, quer dizer, as qualidades, resultam do labor individual da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. Isso é muito legal, gente. Aqui o Alexandre, através do André Luiz, não dá margem para dúvida. Somos o resultado do que a gente traz desse meio e daquilo que a gente conquista, né? Isso é muito interessante. Lá na frente nós vamos ver como que esse raciocínio do André Luiz, que o André Luiz traz, né? Que é do Alexandre, mas que o André Luiz traz, ele é muito convergente com algumas correntes da ciência. O Piaget, eu vou ler um pedacinho, uma frase no livro do Piaget, chama-se O Julgamento Moral da Criança. Olha o que Piaget fala. No domínio moral, como no campo intelectual, só possuímos realmente o que conquistamos por nós próprios. Pode repetir? No domínio moral, como no campo intelectual, nós só possuímos realmente o que conquistamos por nós próprios. Não é isso, gente? Labor individual. Adianta pai, mãe sofrer, ralar, quer dizer, não tem que sofrer, tem que ralar, tem que fazer tudo. Mas aquilo que vai ficar é aquilo que esse espírito laborar individualmente, aderir individualmente, né? Como nós também, com os nossos pais, a gente olha e fala assim, olha, o que fica, né? Boa parte aqui, os pais já retornaram para o plano espiritual, alguns ainda estão com os pais aqui presentes nesse plano da vida. O que fica? Fica o que a gente, individualmente, adere, labora, trabalha, né? Isso é muito interessante. João. Vai lá, Tiana, ajuda a gente aí. Eu estou presa ainda um pouquinho lá nos agentes psíquicos. Porque eu fiquei assim, meio confusa. Porque você foi citando o exemplo do livro da reencarnação de Sigismundo e tal, e eu estou aqui. Esses agentes são agentes determinados ou são aquelas que, como você está trazendo aí, esses outros aspectos que a gente tem, a carga das tendências, né? Essa carga genética nossa que vem com tendências e com as outras que nós vamos desenvolvendo. Eu entendi direito esse agente aí, não. Ana, você está muito bem acompanhada, viu? Você está igualzinho o André Luiz quando o Alexandre falou com ele. O André Luiz perguntou assim,
ele quer saber se o Segismundo vai ter as mesmas características que ele tinha lá, que o André Luiz conheceu, no plano espiritual, né? Reencarnar, como é que ele vai ficar quando ele chegar lá? O Alexandre fala com ele assim, ó, raciocínio devagar, André. Falamos da forma pré-existente, nela significando o modelo de configuração típica, ou mais propriamente o, abre aspas, uniforme humano. Os contornos e minúcias anatômicas vão desenvolver-se de acordo com os princípios do equilíbrio e com a lei da hereditariedade. A forma física futura do nosso amigo Segismundo dependerá, por enquanto está falando só da forma física, dependerá dos cromossomos paternos e maternos. Esses são uns agentes, né? Adicione, porém, a esse fator primordial a influência dos moldes mentais de Raquel. Então, esse já é um agente psíquico, né? A atuação do próprio interessado é outro agente psíquico. Porque aqui eu li o Piaget, mas tem que fazer uma ressalva. O Piaget não era espírita, não acreditava em nada disso. Para ele, nem recém-nascido tinha pensamento, né? Então, o agente psíquico aqui, quando o Alexandre fala, olha, a atuação do próprio interessado, ele está falando de um agente psíquico. O próprio reencarnante, agente, interferiu na própria reencarnação, né? Então, a mãe, o agente psíquico, o próprio interessado, o concurso de espíritos construtores. Esses espíritos construtores aí está com maiúsculo, tá? É uma categoria de trabalhador do plano espiritual, que agirão como funcionários da natureza divina, invisíveis ao olhar terrestre. Então, é outro agente psíquico. Sim. Outro agente, o auxílio afetuoso das entidades amigas que visitarão constantemente o reencarnante nos meses de formação do novo corpo, Então, aí só aqui ele já colocou alguns agentes psíquicos, né? Esses agentes psíquicos, o que o Emmanuel já está dizendo ali, esses são agentes psíquicos que vão interferir na lei da genética. Não vai ser só, né? É o que o Alexandre explica para o André Luiz. Olha, a genética funciona, mas além da genética, tem o quê? Tem a atuação do próprio reencarnante. Além do próprio reencarnante, tem esses espíritos construtores. Além deles, entidades que são vinculadas e que vão participar desse processo. Então, a própria mãe, né? A própria mãe, perfeito. Você já imaginou, Ana, por exemplo, os meninos reencarnando, vamos pegar agora o Pedrinho, seu neto, né? Aqueles espíritos que foram visitando ele e que eu acredito que ele não destrinchou aqui, o Alexandre não detalhou, mas eu acredito que, dadas aí as relações de afinidade, é muito possível e provável que a gente mesmo, que você mesmo tenha visitado o Pedrinho antes da reencarnação dele, vibrando em favor desse processo, que o resto tudo bem, não é? Isso, segundo o Alexandre, afeta a genética. Ô, João, é por isso que a gente tem que valorizar demais a reencarnação da gente, né? É muito agente envolvido, né? É muito. A gratidão tem que ser eterna, porque é muita gente, envolvido num processo reencarnatório, né? Quer dizer, a gente vem cercado de todos os cuidados, né? Todos os cuidados. Chega com todas as possibilidades, né? E depende só de nós mesmos. Ana, e isso é tão verdade. Aí eu coloquei a notinha aqui, porque isso ia ficar para o final, depois eu resolvi antecipar. Esse caso da Anacleta é um caso que está aqui no Missionários da Luz, é um caso muito legal. O André Luiz é aquela coisa, né? Está lá, toda hora que ele vê uma chancezinha de aprender alguma coisa, posso ficar aqui, deixa eu entrar, deixa eu saber e tal. E tem uma hora que ele chega lá no planejamento das reencarnações, isso é antes da reencarnação de Jesus. E ele conhece um cara que se chama Manassés. O Manassés é o cara que explica para ele o que é completista, que é essa noção da pessoa que reencarna e cumpre a maior parte das tarefas. E aí o Manassés está lá dando uma moral para o André Luiz, explicando para ele, olha, que pouca gente completa, eu mesmo não consegui completar, né? E ele faz uma estimativa lá, que ele fala assim,
Normalmente, as pessoas desperdiçam 50, ele começa com 50, 60, 70 ou até mais dos recursos recebidos. É isso que exatamente isso que você está falando. Como que a gente tem que valorizar a encarnação, porque tem muita coisa envolvida. E aí ele conta o caso da Anacleta, que é uma pessoa que o Manassés enche a bola dela e tal, fala assim, ele fala para o André Luiz, imagina que a Anacleta voltará à esfera do globo em breves dias, em tarefa de profunda abnegação por 4 entidades que há mais de 40 anos se debatem em regiões abismais das zonas inferiores. A Anacleta, educadamente, vira para o Manassés e fala assim, não vejo nisso abnegação alguma. Cumprirei tão somente um dever. As mães que não completaram a obra de amor que o pai lhes confia junto aos filhos amados devem ser fortes o bastante para recomeçarem os serviços imperfeitos. Esse é o meu caso. Não se deve mencionar sacrifício onde existe apenas obrigação. Falei, nu. Quer dizer, ela está falando de mãe, né? Mas se para a mãe está assim... E ela explica, não vou ler isso aqui agora, mas é muito legal, porque ela explica que ela se tornou corresponsável pela queda dos 4 que ela está recebendo, porque ela mimou demais os 4 e eles não conseguiram cumprir a tarefa deles. E aí, quando fala como que vai voltar, como que os 4 vão voltar, ela fala assim, ó, deverão regressar na condição de paralíticos. A experiência será bem dura, porque 2 dos rapazes, dos 4, 2 vão ser paralíticos. Um na qualidade de débil mental. E para auxiliá-la na viuvez precoce, terá tão somente a filha, que por si mesma será também portadora de prementes necessidades de retificação, e ela não diz qual. Então, é isso mesmo. A reencarnação é uma oportunidade da gente exercer diversos papéis sociais, um deles, esse de pais, mães, filhos, filhas, né? E a gente tem que ter consciência tanto de investimento que está ali. Eu quis colocar o 36, gente, ele dá uma saidinha aqui, mas eu não quis deixar passar, não. Eu não sei se o Sebastião está aí na sala. Isso aqui é um presente para o Sebastião, depois ele assiste a gravação, se não tiver. No item 36 do Consolador, o pessoal pergunta lá, pode a genética estatuir medidas que melhorem o homem? Aí o Emmanuel responde que sim, que vai nos processos, já acontece, né, inclusive, nos processos de seleção natural, tá tudo bem. Mas que vai chegar uma hora, essa ciência vai ter que investigar os fatores espirituais e aderir aos elevados princípios que objetivam a iluminação das almas humanas. Não pode ser uma genética desvinculada do valor moral. Mesmo porque, de outra forma, poderá ser uma notável mentora de eugenia, quer dizer, a procura por um aperfeiçoamento da forma celular, né? É isso que é eugenia, uma melhora da genética, mas estará sempre fria para o espírito humano, podendo transformar-se em títere abominável, quer dizer, um boneco, nas mãos impiedosas dos políticos racistas. Isso é muito sério, né, gente? Como que a ciência ela tem que aderir a um padrão moral e ético mais elevado, porque senão ela se coloca a serviço do que a gente tem de pior, né? E esse estudo da questão genética no processo encarnatório, eu acho, sei lá, isso me ocorreu durante a preparação do estudo, esse é um desafio, por isso que a ciência tem que caminhar sempre junto, por enquanto, com uma noção de ética. O pessoal pergunta, para que essa noção de ética em pesquisa envolvendo seres humanos? Eu acho que é o piso para a gente chegar depois numa noção mais avançada, uma noção de responsabilidade, de espiritualidade, que vai fazer com que essa ciência tenha um padrão de responsabilidade maior. Mas isso está extrapolando. Vou voltar aqui para o Emmanuel no Pensamento em Vida.
Bom, se a gente traz a carga genética, ele prossegue. Indiscutivelmente, a instrução espera o espírito, né? Espera o espírito em nova fase, enriquecendo-lhe o caminho nesse ou naquele mistério. Contudo, importa reconhecer que a palavra escrita, em confronto com a palavra falada, ou com exemplo direto, revela poderes de repercussão menos vivos, normalmente quando torturada em preconceitos da forma gramatical. Isso aqui é o professor Emmanuel falando, né? Se a gente fosse traduzir, resumir isso aqui, é aquela frase que é chavão, mas é verdadeira. A palavra esclarece, o exemplo arrebata, né, gente? É importante o processo de instrução, ele é necessário, mas ele é insuficiente para a gente, especialmente em relação aos filhos. A instrução ela tem um poder grande, mas não adianta dar instrução se a gente não der exemplo, né? E segue o Emmanuel, é que a voz e a ação prática jazem impregnadas do magnetismo indutivo que se desprende da reflexão imediata, operando significativas transformações para o bem e para o mal, ou para o mal, segundo a natureza que lhe personaliza as manifestações. Ô, gente, verdadeiro demais, não adianta você falar e ensinar e dizer coisas que você não faz. Eu me lembro, tem um exemplo, eu já contei, né? A gente ser irmão de muito tempo, dá nisso aí. Ó. Aquele exemplo da campanha do quilo, que a gente fazia lá no Santa Teresa, e tinha uma casa, as rotas, né, que a gente fazia cada final de semana uma rua, e numa determinada casa que a gente batia lá, vinha a menininha de seus, sei lá, 8, 9 anos, e quando ela chegava, aí, que depois que eu já tinha batido a campainha, que eu lembrava que ela falava só um minutinho. Ela ia lá, eu falava, campanha do quilo, ela falava, só um minutinho que eu vou falar com minha mãe. Depois ela voltava e falava assim, aqui, mamãe mandou falar que ela não está. Evidentemente que essa mãe manda 2 mensagens para essa criança ao mesmo tempo. Uma mensagem é que ela está querendo, né? Ela está querendo ficar livre e falar, ó, fala que a mamãe não está, ficar livre da campanha do quilo. Mas ela está dando um exemplo ali, né? Ela está impregnando a ação de um magnetismo indutivo, que depois é uma ordem subliminar. Qual que é a ordem, gente? Qual que é a mensagem subliminar que está aí? Fazer a mesma coisa que a mãe, aí. Quando for solicitar Fala lá mentira, no né? a mãe não está. É mentira. Isso. É mentira. E aí, depois, quando essa menina tiver com 15 anos, que ela for para a casa do namorado e falar, não, mamãe, eu vou dormir na casa da minha amiga, e depois a mãe descobrir, for brigar e falar, você mentiu para mim. Percebe, gente? A dificuldade de... Né? Como é que você sustenta uma fala que não tem respaldo numa ação anterior, né? Que entra em confronto? Não tem jeito. E isso é muito na relação com os filhos. E o filho é uma... Como é que o Paulo fala? Paulo, não é você não, viu, Paulo? Eu sou o xará lá. O aguilhão, né? O filho é aquele instrumento da evolução que está ali para te lembrar. Ah, mas você me fala isso e faz aquilo, né? Eu posso aproveitar a presença da Bela aí, que uma das maiores vergonhas que eu passei na vida foi um dia eu dirigindo o carro, Cristina do meu lado, João Gabriel e Isabela no banco de trás, e eu, foi pertinho aqui de casa, um quarteirão daqui de casa, um cara quase que bateu no carro, ia batendo do lado da Cristina, eu assustei, tive aquela reação animalesca, né? Xinguei de tudo que tem nome, não alterei, tal. E aí, depois, quando eu olho depois, desvia, tal, passa para lá, passa para cá, para no sinal lá, e eu já, aí o sangue esfria, né? Quem que está do meu lado? O dito cujo. E aí, a companhia espiritual que estava com um passou para o outro, eu não sei de quem que era, mas estava dos dois. E aí foi a vez dele da passividade. Só não me chamou de santo, o resto ele chamou de tudo. E ele falou uma coisa muito verdadeira comigo. Então, ele falou assim, você é um babaca, você é um bobo. Você está aí com sua família no carro e estou aqui sozinho. Aquilo ali eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou falar para esses meninos depois de manter calma, de não ser impulsivo, de
ficar bem no trânsito, né? Então, os filhos têm esse efeito na vida da gente, né? Eles são sinalizadores que nos alertam, falam, olha, tem que ter uma coerência entre o que você diz e o que você faz, porque esse é o trato, né? Lá no processo encarnatório, muito provavelmente, esses filhos nos ajudaram a reencarnar e fazem parte agora desse como diz, né, Ana? Desses agentes psíquicos aqui. Eu coloquei na apresentação aqui duas referências da psicologia, só para a gente ampliar um pouquinho o escopo, né? Não ficar muito repetitivo, porque a psicologia está tentando, a passos lentos, e tem que ser assim mesmo, não está nada de errado, não, avançar nessa relação que o Emmanuel trouxe sobre o que a gente fala e o que a gente faz. Tem uma discussão muito interessante, que eu não vou entrar nela, quem quiser depois segue umas referências aí, do Piaget com Vygotsky, os dois espíritos reencarnaram no mesmo ano, se eu não me engano, 1896, final do século XIX, em lugares completamente diferentes, Piaget na Suíça e Vygotsky lá na Bielorrússia, e eles desenvolveram visões diferentes sobre articulação entre pensamento e linguagem. O Piaget acha que o pensamento antecede a linguagem, que a gente pensa antes de falar. E o Vygotsky, ele acha que a gente é mais ou menos junto, que a linguagem vai se formando junto com o pensamento, sabe? De qualquer forma, as diferenças entre eles são muito menos importantes até do que o ponto fundamental, o ponto comum, desculpa, que é fundamental. É o papel fundamental das interações no desenvolvimento infantil. E aqui eu coloquei um videozinho, vamos ver se ele vai abrir. Eu não sei se vai passar som. Vê se vai com som aí para você. Foi com som? Foi, João? Foi o som? Foi. Ah. O vídeo não veio, não, só veio o som. Telefone. Pode só? Ah, não, então não vale. Aí não vale. Eu pensei que tinha ido. Então, eu vou... Voltou a apresentação? Sim, sim. Então vou deixar aqui. Depois eu mando... Não, já saiu. Tá, não, então tá bom. Depois eu mando o vídeo para vocês. É um vídeo muito interessante, onde crianças dessa faixa etária aqui, é um vídeo italiano. O pessoal pergunta o que é isso aqui. Eles falam, é um telefone? E eles tentam interagir com um telefone, né? Mas um telefone celular. Eles ficam procurando, cadê a tecla? E, no final das contas, eles chegam à conclusão que esse aqui é muito mais difícil do que o outro. Por quê? Porque eles já desenvolveram, é uma geração de crianças que já desenvolveu todo o repertório cognitivo para lidar com ferramentas que são diferentes das nossas. Exigem processos e trilhas cognitivas muito diferentes. E o que isso tem feito a ciência pensar? Que está tudo certo, é isso mesmo, eles vão seguir trilhas cognitivas diferentes, porque eles têm coisas diferentes para aprender a fazer. Né? O Vygotsky, por exemplo, ele tem um estudo muito interessante, ele fala assim, olha, você pode fazer uma conta simples, 15 menos 7, contando nos dedos, ou escrevendo no papel, ou decorando a informação. Cada forma dessa de resolver vai acionar determinadas trilhas cognitivas. As crianças hoje acessam trilhas cognitivas diferentes. E qual que é a nossa responsabilidade como pais? É permitir que eles tenham acesso ao máximo de possibilidades e, ao mesmo tempo, estabelecer limites para isso. Por quê? Porque quando você abre possibilidades demais, o gerenciamento do uso dessas trilhas cognitivas não pode ficar somente a cargo da própria criança. Então, por exemplo, não vou explorar isso profundamente, né, mas todo mundo sabe disso, né, gente? O uso de celular por criança tem que ser um uso regrado, tem que ser um uso limitado. Por quê?
porque a criança ela acessa o que a gente chama de trilhas cognitivas, né? E desenvolve mapas mentais com os quais ela, às vezes, não tem maturidade neurológica para lidar, né? Então, por exemplo, é comum uma criança pequena, ela pega, a criança de seus 3, 4 anos, ela pega o celular, ela está dormindo, mas ela está estimulada pela luz, pelo movimento, pela cor, e aquilo ali vai afetando o sono dela. Ela não pode ser responsabilizada, não pode deixar isso a cargo dela. O que isso é importante para a gente, no que diz respeito ao espiritismo? Que a gente tem uma responsabilidade em filtrar isso, né? O Emmanuel segue no texto dele comparando a aparelhagem neurocerebral, né? Da estrutura orgânica, e fala, olha, tem uma objetiva. O que é objetiva? É um sistema de lentes que vai filtrar as coisas que vão chegar para serem imprimidas, né? Para serem representadas na mente infantil, né? Então, daí a importância da gente exercer, sim, um controle sobre o que passa, como passa, em que momento. Isso, é óbvio, já é objeto hoje de atenção de grupos econômicos que vão vendendo formas de entretenimento, formas de marketing para as crianças, e aí nós vamos chegar, eu coloquei a imagem da criança ali com o celular, de propósito, porque, gente, a função de pais, de tios, de avós hoje exige mais trabalho. Sempre exigiu trabalho. Mas agora é um trabalho que muitas vezes as pessoas não querem ter. Ô, João. Oi, ajuda aí. Então, deixa eu perguntar aqui. Agora, né, como avó, a gente fica mais plugada e acompanhando o neto e vendo como é que eles estão acelerados em algumas coisas. A gente pode deduzir, não sei se é a palavra mais correta, que esses espíritos que estão reencarnando no orbe nesses últimos anos, eles têm essa capacidade, né, essa representação que ele está falando, o espelho renovado, de forma da visão, observação, atenção, meditação, uma forma mais, não sei se é acelerada ou se é mais expandida. A gente pode falar isso? Olha, eu vou te dizer o que eu tenho visto a respeito, conversado com os colegas que estão mais no campo da psicologia infantil e que estão acompanhando muito de perto isso. Tem várias crianças que têm sido percebidas assim, capacidades diferentes delas em relação ao que é o tradicional, né? Tem grupos hoje de estudo, eu acompanho uma professora da Federal do Rio de Janeiro, que chama Nicolaci da Costa. Ela fala das transformações subjetivas causadas pela revolução tecnológica. E ela é atrevida, ela vira e fala assim, olha, tem transformações subjetivas profundas acontecendo. Vou dar um exemplo rápido aqui, só para fins didáticos. Ela fala assim, essa geração mais nova, para elas o Windows é uma coisa, você fala, não foi sempre assim. A gente que é um pouco mais antigo, mais experiente, fala, não, o Windows é uma coisa nova, que te permite trabalhar em várias coisas ao mesmo tempo. E essa pesquisadora, ela fala assim, isso que é uma coisa aparentemente boba, você trabalhar no ambiente Windows, que são várias janelas ao mesmo tempo, isso produziu implicações na forma das pessoas serem, delas se comportarem, que já é visível, que uma coisa é o comportamento. O comportamento mudou mesmo, todo mundo sabe disso. Mas, além do comportamento, ela acredita, ela defende esse argumento de que há transformações íntimas. Ela acha que até na subjetividade, ela não trabalha com categoria espiritualidade, né? Ela trabalha com subjetividade. E isso é um desafio na ciência, sabe? Mas, então, respondendo a sua pergunta, sim. Só o que a gente toma cuidado é que aquelas associações que, às vezes, as pessoas gostam de fazer, olha, esse grupo de crianças é denominado, tem tal denominação. Isso não está
Claro, para a ciência ainda não, sabe? Mas que tem acontecido, tem. Né? As crianças que têm desenvolvido algumas habilidades cognitivas que a gente demorava muito mais tempo para desenvolver. Em compensação, não é só coisa boa, não. Tem as dificuldades também. Eu nunca vi, vou falar para vocês de uma forma espontânea, nunca vi tanto diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vejo assim, né, a cada ano, eu dando aula, mais aluno virar para mim e fala assim, professor, eu tenho TDAH. Eu falo assim, você tem mesmo? Você já fez? Ah, professor, eu acho que eu tenho. Eu falo assim, não, então faz uma avaliação, vamos ver se tem mesmo, porque senão começa todo mundo a achar que tem alguma coisa. E eu falo para ele, mas se você vem para a aula, tem aluno que chega dentro de sala, às vezes, com fone de ouvido. Eu falo, meu filho, isso não é déficit de atenção, isso é a falta de educação. Você vai sentar para assistir uma aula com fone de ouvido? Né? Então, mas sim, tem algumas implicações cerebrais acontecendo. E aí, gente? João, se pode ajudar, na questão do Livro dos Espíritos 219, fala assim, qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parece ter a intuição de certos conhecimentos, como as línguas, os cálculos, etc. Dentro que vocês estavam respondendo, perguntando aí. Aí, os espíritos respondem para Kardec assim, lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? Aí depois ele pergunta assim, o corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimento. Aí que é muito interessante, naquela frase sua que você fala do DNA, é bacana, porque o André Luiz, no Evolução em Dois Mundos, ele trata referente à geometria transcendente, que ele chega nos bióforos. Os bióforos é os que vão dar cores ao DNA. É um estudo mais aprofundado nisso aí. Quem quiser aprofundar, fica só essa dica aí de buscar no Evolução em Dois Mundos. E é muito interessante isso. Né? E no Livro dos Espíritos também, essa parte que eu li, que é a pergunta 219, está em Ideias Natas, mas começa lá as semelhanças físicas e morais, né, Dor? A questão dos filhos, parentesco e filiação, Isso. Que é a partir da questão 203. Fica só como para a gente buscar depois aí. Acho que é muito interessante o que você está levando a linha de mano aí. Complementa bem, Edson. Só que tem que fazer uma ressalva. Quando, nesse item do Livro dos Espíritos, fala das ideias inatas, você está falando de o que a gente chama de uma função mental superior. O Vygotsky estudou muito isso e fala assim, olha, as funções mentais superiores, elas são afetadas pelas interações. O que é função mental superior? Na ideias inatas, está falando de uma, está dando ênfase numa, que é a memória. Memória é uma função mental superior. Mas existem outras. A criatividade, os diversos tipos de inteligência, a associação. Então, produzindo sentido aí, quando a Ana vira e fala assim, olha, João, as crianças hoje têm diferente? Tem. Algumas, inclusive, com as ideias inatas, sempre existiu, né? Aqueles 20 casos sugestivos de reencarnação do Stevenson, fala disso, né? Crianças que lembram, tal. Mas, além da memória, tem crianças hoje que operam formas de associação, raciocínios de uma base matemática, lógico-matemática, muito complexa, né? E aí, qual que é o parâmetro para isso? Não é necessariamente uma lembrança da vida anterior. Isso, provavelmente, esse espírito traz uma desinibição de um determinado potencial que, para aquela vida, ele precisa lidar com isso. E que deve ser um negócio profundamente doloroso, às vezes, né? Você ter, por exemplo, imagina, por exemplo, você ter uma inteligência espacial ou lógico-matemática muito avançada e ter que conviver com espíritos que não têm. Eu tive um colega assim na escola, ele já era uma criança prodígio, sem dúvida nenhuma, daquelas
destacava muito e se tornou um adulto com dificuldade de socialização. Por quê? Porque é muito difícil quem traz determinadas características, né? E hoje, gente, aí, às vezes, o papel do pai e da mãe é exatamente ajudar esse espírito nesse processo de socialização, porque, às vezes, intelectualmente ele já está desenvolvido, às vezes a questão é da memória, como você está lembrando, e precisa tranquilizar esse espírito, né, em relação a isso. Eu preciso avançar, porque o tempo está não acabando. O Emmanuel lembra, então, que os pequeninos acham-se, desse modo, à mercê dos moldes espirituais dos que lhes tecem o berço ou lhes asseguram a escola, assim como a argila frágil e viva ante as ideias do olheiro. Essa ideia de que, então, a gente reencarna traz uma carga genética, que sofre essa impressão da convivência e da interação, né? Essa interação que nos marca profundamente, ele fala, inclusive, mas ele dá uma ênfase aqui, gente, no decorrer da vida, nesses agentes espirituais, aqui, Ana, não são mais os agentes psíquicos que agiram na reencarnação, não. São aqueles que agem durante a reencarnação, né? Está falando aqui de mediunidade, de influência espiritual na nossa vida, né? E que a gente vai interagindo com esses espíritos, né? De uma forma que vai nos moldando. E é muito importante, porque a convivência com os filhos vai fazendo com que eles mudem e que a gente mude também. A convivência com o filho é que a gente muda também, né? Eu gostei muito desse. Eu falei, excetuados aqueles que transcendem os nossos marcos evolutivos, passa da missão particular de que se investem na renovação do ambiente comum, quer dizer, aqueles espíritos excepcionais, todos eles nos sofrem nos reflexos, assimilando impressões estranhamente perduráveis e que, às vezes, lhes acompanham os passos desde a meninice até a morte no corpo denso. E eu fiquei pensando aqui, turma, na influência que nós temos nas vidas uns dos outros, né? Não só na função de pais e mães, na função de tio, tia, de avô e avó, né? Como é que a gente vai marcando a vida uns dos outros e dos filhos dos filhos, né? Tratá-los à conta de enfeites do coração será induzi-los a funestos enganos, porquanto, em se tornando ineficientes para a luta redentora, quando se lhes desenvolve o veículo orgânico, facilmente se ajustam ao reflexo dominante das inteligências aclimatadas na sombra ou na rebeldia, gravitando para a influência do pretérito que mais deveríamos evitar e temer. Aqui eu coloquei a foto do Narciso, gente, porque a gente precisa ajudar os nossos filhos e, portanto, nos ajudar a diminuir a importância desse eu exacerbado que a gente traz, assim, né? Desse egocentrismo, né? Por quê? Porque isso é que nos mantém, muitas vezes, vinculados a essas inteligências aclimatadas na sombra, aqui, né? Nessa influência do pretérito. O caso da Anacleta com os 4 filhos lá, ela faz isso, ela fala com Manassés educadamente, fala assim, olha, não chama de sacrifício o que é obrigação. É um exercício de humildade que a gente precisa, que não é fácil, né? Pelo menos para mim, não é fácil, não. Mas que a gente tem condição de fazer, porque, como está no Evangelho, né? Nós somos deuses, né? A fala de Jesus, buscando lá no Salmo, se não me engano é o Salmo 82, e que o Emmanuel volta lá no Consolador, como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus. Sois deuses. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas. Possibilidade é poder, né? Guardadas em suas mãos, dons sagrados, tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. E aqui eu queria dividir com vocês a reflexão que eu fiz do poder da gente em relação aos filhos, crianças, e em relação aos pais, aos idosos também, né? Nós temos possibilidade, nós temos poder, né? Nós somos na condição de
co-criadores, nós temos poder de afetar a vida uns dos outros. São possibilidades divinas que nós trazemos em nós. Por isso que eu precisava chegar nessa parte aqui da responsabilidade, né? O papel de pais e mães nos apresenta inúmeras possibilidades, poderes, aos quais não podemos nos furtar sem sofrer as consequências. Tem gente que não quer exercer o poder que cabe a eles, né? Pais e mães, filhos e filhas que não querem assumir, né? Eu acho que os casos pessoais têm que ser sempre limitados, mas uma vez a Isabela, que está aqui presente, me deu uma chamada da responsabilidade, né? Um dos meninos aqui de casa está com uma determinada dificuldade aí, e eu estava muito bravo, muito chateado, e tal. A Bela virou para mim e falou assim, não sei se você lembra disso, ela virou e falou assim, ah, tá, e aí, o que você vai fazer? Está certo, está tudo certo, e o que você vai fazer? Você vai largar para lá? Tipo assim, não tem jeito, né? Lembro sim, pai. Lembra, com certeza que você lembra. Tem que ter responsabilidade que, definida pela Joana de Ângeles, a responsabilidade é a consciência amadurecida ante as tarefas a executar. É a obrigação íntima de fazer no devido tempo, no lugar certo, o que compete executar, né? A gente tem que assumir. Hoje é uma coisa que assusta muito a nossa geração em relação aos meninos, mas as novas gerações, é a dificuldade de assumir responsabilidade, de dar respostas, né? Mas aí, Edson, Ana, né, que estavam comentando aquela questão dos espíritos hoje, né? Eles têm vários potenciais, muitas vezes maiores que os nossos, mas falta uma maturidade para a maioria, né? Vamos falar assim, grosso modo, né? Alguns comportamentos que você fala assim, meu Deus do céu. Teve um que virou para mim, um aluno que comentou e falou, eu estranhei, ele sempre participou, sumiu das aulas, eu falei, mandei uma mensagem, falei, estou estranhando, você participando. Ah, professor, estou em depressão profunda. Eu falei, por quê? Ele falou, tive uma discussão séria com minha namorada. Eu falei, ah, mas vocês terminaram? Não. Eu falei, uma discussão séria, você fica 2 semanas sem na aula? Eu falei, olha, não tem nada com isso, mas você está pagando a escola, sabe? Assim, você está conseguindo fazer... eu estou fazendo as coisas, eu estou... Então, como é que você dá conta disso da bola e não dá conta de ir na aula? Falta responsabilidade. E aí, gente, esse exercício, me parece, eu quis colocar isso aqui, esse conceito é da Joana de Ângeles, está no Celeiro de Bênçãos, que eu acho que a gente tem um valor para passar aí para essa geração, que é um pouco isso. Nós nos tornamos responsáveis num outro tempo, não é que eles vão ter o mesmo tempo, né? Isso é claro, mas a gente talvez deva assumir a tarefa de fazê-los, ajudá-los a pensar quais são as respostas que eles têm que dar. Nós mesmos nossas, são as respostas deles, né? E o último slide aí, é assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhes noções de justiça e trabalho. Eu frisei justiça, gente, porque justiça é um conceito básico, né? Justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações, sem, contudo, furtar-lhe o clima de otimismo e esperança. Acolhendo-a com amor, cabe-nos recordar que o coração da infância é urna preciosa a incorporarmos os reflexos. Troféu que nos retratará o grande futuro, no qual passaremos todos igualmente a viver na função de herdeiros das nossas próprias obras. Aí eu coloquei os meninos jogando bola de gude aí, porque as noções de justiça, as noções básicas de justiça e trabalho, elas começam na infância, na brincadeira. As brincadeiras e depois os jogos são a base onde a gente depois constrói, por exemplo, a gente respeita a regra do jogo, depois a gente cresce, respeita a regra social, respeita a regra de convívio fraterno e faz construções mais complexas. Avancei aqui 5 minutinhos, agradeço, pessoal, a chance aí de poder estar, uma vez, trocando essas ideias. Ô, João, nós aqui agradecemos aí, né,